Aleluia, graça e paz. Graça e paz. Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão entrando, se acomodando. Aleluia. Aleluia, aleluia. Graça e paz. Graça e paz. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Graça e paz vão entrando, se acomodando. Amém? Shalom, shalom. Vamos fazer a leitura de mais um capítulo do nosso livro. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 10. Amém? Aleluia. A paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é a nossa live número 70. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Ao Senhor que tem nos dado graça. Amém? Sabedoria, estratégia. Amém? Para estarmos aqui todos os dias. Amém? Grandes coisas ainda irá fazer o Senhor nas nossas vidas. Amém? Aleluia, aleluia. Então vamos ler o segundo livro de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Aleluia. Ontem lemos o capítulo 9. Demos continuidade do nosso estudo, né? Da nossa leitura, no caso, e falamos sobre... Amém. Fizemos um estudo, né? Sobre finanças, uma vez que no capítulo 8 e no capítulo 9, Paulo abordou sobre a área financeira do cristão. Amém? Falando da importância que é o contribuir, que é o ajudar, que é o auxiliar na obra, no ministério, na vida de líderes, né? Dos líderes espirituais, amém? Ajuda também financeira para pessoas necessitadas, amém? Então, Paulo abordou nesses 2 capítulos esse aspecto muito importante, amém? Que às vezes muitas das vezes negligenciado, não é ensinado, não é falado com propriedade, amém? As igrejas pedem as ofertas, né? Mas não ensinam muitas das vezes, não se aprofundam no ensinamento do ato de ofertar, do ato de dizimar, amém? E é algo muito importante. Então eu aconselho você que puder depois, né, fazer um estudo mais aprofundado. Se quiser, eu tenho material, posso disponibilizar o material, amém? Mais material com, né, com explicações, com passagens bíblicas que reforçam esse ensino, amém? Dentro do corpo de Cristo, lembrando que nós somos o corpo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, amém? Da igreja do Senhor. Então nós precisamos de saber sobre esses aspectos, amém? Até porque são também mandamentos mandamentos com, como é que se diz? Com bênçãos, né? Com promessas, amém? Então, se são mandamentos com promessa, ou seja, todo mandamento né, é bem-vindo, vamos assim dizer, né? Deve ser respeitado, deve ser seguido, mas o mandamento, quando é mandamento com promessa, mais ainda, amém? Não desmerecendo os outros mandamentos, mas quando te diz, ela faz isso que vai receber aquilo, quem não gosta de receber? Quem não gosta? Todos nós gostamos, amém? Então, se Deus te diz que é para você fazer, que você vai ter recompensa naquilo, amém? Mas o incentivo, amém? Então, temos que cumprir, temos que aprender sobre
temos que praticar, amém? Não só ouvir, não só aprender, mas também praticar. Começar, né, a ter o hábito de ofertar, de ajudar, de participar financeiramente na obra do Senhor, amém? Ajudar, nós falamos, né, não só na obra, mas também ajudar as pessoas necessitadas. Eu sei que todas as pessoas que entram aqui na live são pessoas generosas, já ajudam, amém? Mas convém sempre reforçar, e nada melhor do que nós sabermos, né, que é um mandamento que Deus deu, né, e que tem recompensa, amém? Aleluia, Jesus. Hoje vamos ler o capítulo 10, já como eu tinha dito ontem, já é um tema diferente, né, do que aquilo que abordamos nesses 2 últimos dias. Então, estamos dentro do nosso tempo, amém? Vamos começar a leitura. Não é muito grande o capítulo, então eu tenho mais alguns pontos para acrescentar dentro daquilo que vamos abordar. Aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus, Senhor. Deixa aqui um pouquinho o som. Amém. Se você puder abrir já a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Se tiver Bíblia, caso não tenha Bíblia ou não tiver como ler, só está atento à leitura, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Na minha versão, né, a versão que eu estou a ler, que é a NVI, diz assim: Paulo defende o seu ministério. Eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Pois, embora vivamos como humanos, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Deixa eu só abrir aqui esta Bíblia que eu fechei, e eu queria ler também aqui, que tem outro, só um segundo. Amém. Eu mesmo. Aqui nesta versão, essa é a Almeida atualizada, diz assim: eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando estou ausente, sou ousado para com vocês. Amém? Aqui Paulo, nessa versão, a gente fala, né, sobre a mansidão e fala sobre audaz, ou seja, ousado, né, por outra versão. Amém? Então, Paulo fala que quando ele manda as cartas, né, quando ele envia as cartas, ou seja, quando ele escreve para o povo, ele escreve com ousadia, amém? Mas quando está presente, ele é humilde. Então ele diz assim: quando estou face a face com vocês, eu, Paulo, pela mansidão e pela bondade de Cristo, apelo para vocês. Eu sou humilde quando estou face a face com vocês, mas audaz quando ausente. Amém? Rogo-lhes que, quando estiver presente, não me obriguem a agir com audácia ou com ousadia, tal como penso que ousarei fazer, para com alguns que acham que procedemos segundo os padrões humanos. Ou seja, ele fala em esses 2 pontos, né? Essas 2 maneiras de agir, quando está presente e quando está ausente, por causa das más línguas, né? Por causa daquelas pessoas, né? Nós já falamos várias vezes sobre o motivo que levou Paulo a escrever essa 2ª carta. Amém? Daqueles que se levantaram, né? Daqueles falsos, vamos assim dizer, mestres, falsos, como é que se diz?
mestres, né? Antes eles não tinham assim um cargo de pastores, de padre ou coisa assim, né? Tinham os apóstolos, depois tinham os outros que ensinavam, né? Os apóstolos deixaram, assim como Paulo era apóstolo, ele deixou aquele grupo de Coríntio com um responsável. Então esse responsável não tinha assim um título eclesiástico, né? Que nós podemos definir. Então era considerado um mestre, era uma pessoa que ensinava. Dentro desses que ensinavam, depois foram se levantando outros. Então, como houve aquela separação, vamos assim dizer, de grupos, né? Os que eram a favor, os que eram contra, os que tinham os grupinhos, vamos assim dizer. Nesta segunda carta, Paulo escreve por causa destes que se levantaram contra o ensino de Paulo, contra a palavra de Paulo. Quer dizer, Paulo disse que vinha, ficaria aqui X tempo e não ficou, não cumpriu com a palavra, então vinham desmerecendo o sacrifício dele, né? Que era de viajar e fazer, né? Levantar essas igrejas, né, essas comunidades cristãs, e outros, porque já ouvimos que ele foi preso, que ele foi chicoteado, ou seja, sacrifícios, né? E eles estavam a desmerecer esse trabalho de Paulo. Então, por isso, Paulo, quando começa aqui, né, quando o título diz Paulo defende o seu ministério, ele defende-se contra estas más línguas, contra estes acusadores. Então, por isso é que ele diz, quando eu estou aí, eu sou humilde, ou seja, mostra humildade. Não que ele tenha duas caras, duas faces, não é isso que ele está a dizer. Ele está a dizer que ele pode agir com ousadia, assim como ele escreve as cartas, mas para não pensarem que ele está a agir conforme a carne, nos padrões do mundo. Então é neste sentido que ele fala. Amém? Depois no 3 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Ou seja, embora nós vivamos aqui no mundo, né? Porque as pessoas dizem, tipo, você é cristão, é espiritual, mas você vive no mundo. Amém? Nós vivemos no mundo, nós vivemos, a nossa carne está no mundo, o mundo jaz no maligno, o mundo tem pecado, o mundo tem tentações, tem coisas más. Amém? Então Paulo diz, pois embora vivamos como homens, né? Com carne, somos de carne e osso, vamos assim dizer, não lutamos segundo os padrões humanos. Quando Paulo fala sobre a luta, que ele cristão, eles líderes, nós cristãos não devemos lutar segundo os padrões humanos, embora vivamos no mundo. Amém? Ao contrário, humanos, as armas com as quais lutamos, no versículo 4, as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, embora vivamos no mundo, não agimos como homens, né, normal, não agimos como o mundo reage, como o mundo age, como o mundo se comporta. Depois ele diz que não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Essa palavra fortalezas, eu fui pesquisar o que é que Paulo queria falar com essas fortalezas. E essas fortalezas são questões espirituais, são questões da nossa alma, do fórum espiritual. Amém? Por isso é que ele diz que as armas não são humanas, mas são espirituais, são armas poderosas em Deus. Amém? Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, não vamos resolver questões, ou todas as questões, como o mundo, como as pessoas que estão no mundo, como as pessoas que não são cristãs agiriam. Mas como sendo cristão, como sendo homens, mulheres de Deus, então precisamos de analisar, precisamos de ter o discernimento do Espírito e entender como reagir. Então por isso é que Paulo fala sobre, né, essas armas com as quais nós lutamos. Nós, né, crentes em Jesus, não lutamos com essas armas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, as fortalezas que eu fui pesquisar, que é para dar aqui mais entendimento, algumas das fortalezas são o orgulho, amém? A idolatria. Isso são fortalezas que não só os não crentes, né, constroem,
edificam, mas que muitos cristãos também edificam essas fortalezas, porque são espirituais e às vezes passam despercebidas ao nosso comportamento, amém? Então, temos o orgulho, é uma fortaleza, a idolatria, a autojustificação, a negação do erro cometido. Autojustificação é quando a pessoa fica a justificar, né? Porque, não, só fiz isso porque, só respondi porque, só falei porque, só agi porque, né? Ficamos a justificar. A negação do erro cometido. Não, esse erro só foi por causa, né? Vamos dar o exemplo do Jardim do Éden. A Eva acusou, o Adão acusou a Eva acusou a serpente. E é assim, né? Nós seres humanos queremos sempre arranjar um culpado, mas nós nunca somos os culpados. Sempre, não, foi o fulano, não, foi por causa do, né? Então, negação do erro. Achando que boas intenções nos absolvem de problemas que causamos. Às vezes a pessoa pensa, bem, como eu fiz algo de bom, como eu agi bem com alguém, então não importa o mal que eu já causei a outra pessoa, por exemplo. Então nós achamos, não, o fato de eu ser bondoso, de eu ser uma pessoa boa para alguém, né? Fiz um bom ato, então vai justificar. E isso são fortalezas que nós começamos a levantar. E as fortalezas, né? Se nós já vimos, uma fortaleza não são muros de casa. Não é um muro que você levanta com bloco. Não, fortaleza são pedras grandes. Uma fortaleza, nós tivemos de viagem há pouco tempo, no fim de semana, e nós fomos para uma fortaleza. Nós vimos como é que as pedras, né, os blocos para a construção de uma fortaleza são enormes. E a pessoa fica assim a pensar, meu Deus, como é que era naquele tempo os tiros aqui para entrar, os canhões. Então, ou seja, é realmente algo que é difícil de ser destruído. Então, quando a palavra de Deus nos diz que nós que nós levantamos fortaleza, que nós construímos fortaleza, ou que nós temos, né, fortalezas na nossa vida, essas fortalezas só são destruídas com as armas poderosas de Deus. Só Deus consegue destruir. Então a pessoa vai construindo uma pedra aqui, outra pedra aqui, no orgulho, um orgulho aqui, mais outro aqui, mais uma idolatria. A idolatria eu já expliquei em várias lives, né? Do que tem várias formas de ser idólatra, amém? E às vezes nós ficamos focados só naquilo que nós aprendemos ou imaginamos o que seja, mas existem muitas formas de idolatria nessa nossa época, amém? Nós sabemos, né, não somos cristãos, então não podemos adorar imagens, por exemplo, não podemos ter ídolos, amém? Mas às vezes a idolatria se levanta com coisas sutis. Amém? Nós às vezes fazemos idolatria dos nossos filhos, aos nossos esposos, né? Aos nossos pais. São pessoas, né? Às vezes o cristão idolatra, por exemplo, um cantor, sem querer, não, gosto muito. Uma pessoa famosa, um jogador de futebol, por exemplo, um pastor, um líder religioso, amém? Quando nós temos pessoas assim, tipo, que ninguém pode falar mal. Se alguém falar mal dessa pessoa, tipo, né, a pessoa perde o norte, tipo assim, né? Então precisamos de sondar sempre o nosso coração e ver se nós estamos a levantar um altar, né, para alguém. Se estamos a adorar alguém, uma pessoa próxima a nós, né? Existem idolatria tipo de objetos também, telefone, por exemplo, tem pessoas que dizem, eu sem telefone eu morro, se o meu telefone não sei o que, eu faço não sei o que. Então a pessoa tem que analisar, peraí, a pessoa sem telefone morre, como é que fica, amém? Então às vezes são coisas mesmo assim sutis, que a pessoa não dá conta, acha que não, eu não sou idólatra porque eu não adoro deuses, vamos assim dizer, né? Mas esquecemos que Deus é tudo aquilo que você coloca acima de Deus, amém? Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos um valor, damos um valor a mais, amém? Tem pessoas que têm idolatria ao dinheiro, tem pessoas que são idólatras, né? Na questão financeira, não pode, não, ninguém mexe no meu bolso e prontos.
Amém? Essas fortalezas que nós falamos aqui, o orgulho, a idolatria, a autojustificação, a negação do erro, entre outras, são muitas das vezes causadas por feridas. Muitas das vezes são causadas por pecado mesmo, né? O pecado ou seja, a consequência do pecado traz essas fortalezas, e muitas das vezes são feridas que nós temos na alma, amém? Assim, coisas que acontecem durante a nossa caminhada, a nossa vida, então vão se tornando, vão abrindo essas feridas, vão abrindo essas brechas, essas fortalezas, amém? Eu tenho aqui um outro pormenor. Pecado ou ferida abrem brechas. Pecado ou ferida abrem brechas, e brechas não resolvidas se tornam fortalezas. Amém? Então temos que sempre estar a analisar, sempre a rever as nossas atitudes, sempre a fazer uma autoanálise, que é para poder realmente destruir essas fortalezas em Deus. Amém? Através da palavra, através do conhecimento, através da relação entre nós e Deus, amém? A nossa relação com Deus, amém? Por isso é que Paulo diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então já aprendemos a que fortalezas é que Paulo se refere, amém? No 5 diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo o pensamento cativo. Como é que nós levamos o pensamento cativo? É quando nós estamos ali a pensar, né? Não uma imaginação, né? E nós fluímos naquela imaginação e nos deixamos levar. Quando nós tornamos nosso pensamento cativo, é quando nós ganhamos consciência daquilo que nós estamos ali a pensar, do que nós estamos a imaginar. E nós, quando nos apercebemos que estamos a pensar algo errado, estamos ali a maquinar alguma coisa, estamos ali a discutir, muitas vezes, né? Discutimos conosco, né? Estamos ali, não, mas eu devia fazer assim, não, depois esses pensamentos. Quando a pessoa identifica, a pessoa tem que pegar e tornar esses pensamentos cativos em Deus. Ou seja, nós devemos mudar a forma que estamos a pensar. E eu já tinha falado também sobre isso em outras lives, que é realmente repreender. Por quê? Porque muitas das vezes são flechas que o inimigo manda para a nossa mente, de situações que já aconteceram, às vezes já aconteceu 500 anos atrás, e volta à memória. Naquele dia mesmo, em 1900 e não sei o que, devia ter falado isso, eu devia ter agido assim. A pessoa fica a reviver aquela situação que até já perdoou, já passou, mas volta a reviver e começa a gerar ali um sentimento mau. Amém? Então nós entendemos que isso são flechas que o inimigo lança na nossa mente. Então por isso é que Paulo dá essa orientação: levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Para nós levarmos o nosso pensamento, pararmos com esses pensamentos malignos, maléficos, amém? E repreendermos e pedir mesmo a Deus: Senhor, blinda a minha mente, amém? Blinda os meus pensamentos, e levar o pensamento cativo a Deus. Pensar coisas que edificam a nossa alma, amém? Ou entrar em espírito de oração também. No 6 diz assim: estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Aqui Paulo já fala, né, sobre o facto daquele grupo, daquelas pessoas em questão que se levantaram, que é para caluniar. Amém? Então Paulo fala sobre isso aqui. Estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez estando completa a obediência de vocês. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim mesmo nós também pertencemos a Cristo. Deixa eu ler de novo aqui. Vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo.
Paulo aqui ainda está a falar sobre esses irmãos, amém? Porque eu creio que isso é uma tendência nossa. Quando nós estamos em Cristo, nós achamos que só nós estamos, só nós somos, né? Só nós caminhamos, só nós fazemos. E eu creio que isso não é de certa forma, como é que eu posso dizer? Não diria um erro, mas não é uma tendência só nossa nos nossos tempos. Isso é algo que já acontecia. Se nós nos lembrarmos do profeta Elias, o profeta Elias também pensou que ele fosse o único. Ou seja, quando ele se fechou na caverna, ele fez uma oração a Deus e disse que ele era o único, já não havia nenhum profeta. E Deus lhe disse, não, ainda existem 7.000, ainda existe um remanescente. Ou seja, a tendência de nós acharmos que somos os únicos é algo que às vezes nos leva a errar, amém? Nós limitamos, é o que eu digo sempre, nós às vezes limitamos o poder de Deus. Nós não podemos achar que somos os únicos a fazer algo para Deus, os únicos que estamos em oração ou estamos posicionados. Sempre temos que crer que existem mais. Deus não pode ter misericórdia, não digo não pode, né? Quando a pessoa fala assim, parece que dá uma ordem a Deus. Mas nós não podemos limitar o poder de Deus e achar que não, só nós mesmo, né, é que estamos nisso, só nós é que estamos firmes, só Deus só nos escolheu a nós. Então por isso é que Paulo diz assim, vocês observam apenas a aparência das coisas, porque aparentemente para nós, né, nós só olhamos a aparência, nós vemos que não, só eu é que estou consertada, só eu é que estou a andar nos caminhos, só eu é que oro, só eu é que faço. Que nós olhamos para a aparência, nós não sabemos o interior, né? Então Paulo diz assim, vocês observam apenas a aparência das coisas. Se alguém está convencido de que pertence a Cristo, se eu estou convencida que sou eu já é que sou a única profeta na terra, assim como Elias estava a achar que era o único profeta, não tinha mais nenhum, amém? Então Paulo disse, se alguém está convencido de que pertence a Cristo, deveria considerar novamente consigo mesmo que assim como ele, nós também pertencemos a Cristo. Ou seja, nós, em vez de acharmos que só nós é que estamos, porque só vemos a aparência, amém? Devemos considerar que outras pessoas também estejam. Ou seja, devemos analisar, não analisar, mas deixar nas mãos do Senhor, porque às vezes vamos analisar errado, amém? Então, o que Paulo diz é que nós deveríamos olhar para nós mesmos, devemos considerar, olhar para o nosso interior, amém? E deixar Deus, vamos deixar Deus sondar o coração dos outros. Nós também pertencemos a Cristo. Ou seja, Paulo aqui está a falar para esses irmãos, né, que se levantaram a dizer que Paulo é e fez e tal, denegrir a imagem dele. Então ele fala, vocês só estão a olhar a aparência. Então, se vocês se acham que são de Cristo, então é melhor vocês se autoanalisarem primeiro e depois considerarem que nós também pertencemos a Cristo. Amém? Depois no 8 diz, pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ou seja, Paulo aqui fala da autoridade que Deus deu. É normal que uma pessoa que tenha autoridade espiritual, sabe que tem autoridade, faça uso da autoridade. Por quê? Porque às vezes quem não, né, como é que eu posso dizer? Nós às vezes esperamos que aconteçam coisas visíveis, todo mundo tem que ver, tem que presenciar, testemunhar, que é para reconhecermos a autoridade de alguém. Amém? Paulo aqui, ele está falando da autoridade que Deus lhe deu. Nós, por exemplo, né, a pessoa recebe uma autoridade de Deus. Deus te chama para um propósito. Deus levanta alguém para um propósito. Essa pessoa sabe que tem autoridade em Deus porque recebeu do próprio Senhor. Mas as pessoas ao redor não vão reconhecer porque não aconteceu num evento, não aconteceu nada que mostrasse, que fez, né? As pessoas querem provas. Então, Paulo aqui está a dizer que
Pois mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso. Ele não se envergonha do fato de ter se orgulhado um pouco mais da autoridade, porque nós temos que reconhecer, quando nós reconhecemos que Deus colocou uma autoridade em nós, nós não precisamos que outras pessoas venham testificar que Deus nos deu, amém? Nós não precisamos, não, alguém tem que vir fazer, não. A pessoa vai se sentir na posição, ou seja, vai reconhecer, amém? A posição de autoridade que tem, que recebeu do Senhor. E é o que ele está a dizer. Não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ou seja, ele não estava a usar da autoridade que Deus lhe deu, da autoridade que Deus lhe constituiu, para destruir esses irmãos, para destruir a nós que estamos a ler agora as cartas, amém? Mas para edificação, amém? Por quê? Porque eu creio que Paulo, quando escreve esse pormenor aqui, porque a carta que ele fez, a primeira carta, e essa também de certa forma, mas principalmente a primeira, foi uma carta assim bem ríspida, uma carta mesmo de tipo, olha, vocês façam isso, ou então, houve uma parte até, vocês se lembram, que ele disse, vocês querem que eu vá aí com o chicote ou vá com amor? Tipo assim, então dá para ver que era uma carta realmente, né, que estava a trazer, como é que eu posso dizer, qual é a palavra certa? Uma carta de pai, vamos assim dizer, uma carta de uma autoridade. Ele sabia quem era, ele sabia quem era em Cristo, sabia que o povo, né, iria ler a carta e iria entender o que ele estava a falar de facto. Amém? Então, nós não queremos muitas das vezes ser confrontados, nós não queremos muitas das vezes, na maior parte das vezes, e nós, todo mundo, não tem ninguém que gosta, não, você está fazendo errado aqui, ninguém, todo mundo quer ouvir, tudo bem, não, você está bem, continua assim, vais para o céu e tudo, ninguém quer ouvir repreensão. E aquela carta foi de repreensão, essa também, mas aquela foi mais, amém? Então, Paulo diz, essa carta, né, quando se eu me orgulhei da minha autoridade, não foi para vos destruir, mas foi para vos edificar. Porque quando nós pegamos uma chamada de atenção, uma exortação, e nós analisamos aquilo que a pessoa está a falar sobre nós, e nós começamos a reconhecer, não, realmente eu também preciso de mudar isso, eu realmente estou a errar nesse aspecto, eu realmente preciso me comprometer com isso, eu preciso de, né? Começamos a analisar, então aquilo vai nos gerar um arrependimento e uma mudança de conduta, né? Uma transformação de caráter. E não tem como, isso faz com que a pessoa seja edificada, isso faz com que nós, né? Quando nós somos transformados por uma chamada de atenção, né, que nos foi feita, nos edifica, nós aprendemos, ou seja, nos tornamos pessoas maduras, amém? Então é isso que Paulo diz aqui, que a carta, né, como é que se diz? O exercício da autoridade dele, a autoridade dessa dada por Deus não foi para a destruição, mas foi para a edificação, foi para ensinar, foi para trazer, né, mudança, transformação. Depois no 9, Paulo diz assim: não quero que pareça que eu estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos quando estivermos presentes. Mas uma ameaça, uma ameaça assim básica, né? Como quem não quer nada, como quem, né? Mas já foi lá mais uma ameaçazita. E Paulo era assim, amém? Então isso para quê? Para nos edificar. Às vezes nós precisamos, às vezes mesmo ser humano precisa de uns chicotes, de umas cabeçadas, amém? Não levando no sentido de violência, né? Mas pronto, nós estamos a entender, né? Então é necessário, porque o ser humano, quando fica muito à vontade no mundo, também não faz as coisas como deve ser. Então há essa necessidade, havia essa necessidade, e essas cartas de Paulo servem para nós hoje, amém? Servem para nós, para nos ajudar na conduta cristã, no posicionamento em Cristo, amém? Então,
Por isso ele diz isso, né? No 10, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes. Ou seja, palavras mesmo de pessoas que estavam a querer tirar Paulo do sério, por outras palavras. Estavam mesmo a querer denigrir a imagem dele, querer mesmo lhe pôr mesmo para baixo. Como quem diz, as cartas são duras, mas quando ele vem fica todo manso. Então ele disse, saibam tais pessoas, essas pessoas estão aí a falar à toa, essas pessoas estão aí a caluniar, a levantar falsos testemunhos. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, né? Quando estamos ausentes, ou seja, estamos a mandar, não estamos aí. Seremos em atos quando estivermos presentes. No 12 ele diz, não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Da mesma forma, não vamos além de nossos limites, gloriando-nos de trabalhos que outros fizeram. Nossa esperança é que à medida que for crescendo a fé que vocês têm, nossa atuação entre vocês aumente ainda mais, para que possamos pregar o Evangelho nas regiões que estão além de vocês, sem nos vangloriarmos de trabalho já realizado em território de outro. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Amém? Deixa eu ler aqui esse último versículo aqui nessa versão. Diz, aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Acho que é igual, tá mesmo. Amém? Ou seja, Paulo está falando de que desses irmãos, esses abençoados, né, que vinham levantando calúnias, vinham trazendo conversinhas e coisinhas, que eles falavam de si mesmos, eles se autopromoviam, gloriavam-se a si mesmos, se calhar ficavam ali a dizer que graças a eles, se não fosse eles, né, essas palavras, que nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós estamos a fazer a coisa certa, mas com atitudes erradas, mostrando, né, não dando bom testemunho. Então, esses irmãos estavam a fazer isso. Esses abençoados estavam a dizer, né, que Paulo só tem voz, só age nas cartas, quando pessoalmente não faz isso. Então, Paulo chama a atenção que eles não se gloriam a eles mesmos, eles dão glória ao Senhor, porque reconhecem que através das obras do Senhor, através da graça que Deus lhes concedeu, que eles conseguiam chegar às pessoas, eles conseguiam levar o Evangelho. E por isso é que ele fala, vocês estão a se gloriar, nesses que se gloriam a si mesmos. Amém? Por isso é que ele faz esse grau de comparação. E depois no final ele diz, né? No final ele diz, pois não, contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém? Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Essas pessoas são aprovadas. Pessoas que foram aprovadas pelo Senhor são as pessoas que Deus recomenda, são as pessoas que têm autoridade através do Senhor. O Senhor lhes deu autoridade. Amém? Então, quem não tem essa autoridade vinda do alto, quem não tem essa autoridade vinda direto do Pai, começa a se promover. Porque se gloriar-se a si mesmo é a autopromoção, é o não reconhecimento que as coisas vêm de Deus. Amém? O ensino, tudo isso nós temos que reconhecer. A nossa capacitação vem do Senhor. Então é isso que Paulo aqui chama a atenção. Amém? Aqui terminamos a leitura do capítulo 10. Como eu estava a falar, né, que nós iríamos abrir um pouquinho mais sobre
vamos falar sobre as fortalezas, amém? Eu acho que é algo muito importante de nós percebermos como essas fortalezas podem ser levantadas, amém? E entendermos que são coisas sutis. Muitas das vezes são coisas, né, visíveis e nós entendemos, mas às vezes são coisas que acontecem ali, né, no dia a dia, e a pessoa deixa passar. Só que as fortalezas, se não forem derrubadas, ou seja, como é que se formam primeiro as fortalezas? Começam com brechas, né? Uma brecha aqui, uma abertura aqui, um coisinho aqui, né? Então vai entrando e se transforma em fortaleza. Ou seja, aquelas muralhas não começam grandes, amém? Começam pequenas, em coisinhas pequenas, pecadinhos, feridinhas, coisinhas que vão acontecendo, amém? No nosso dia a dia, e vão se tornando essas fortalezas conforme não forem tratadas, amém? Então, eu queria focar aqui nas feridas, né? Os pecados. Eu penso que falar de pecado não diria que é mais fácil, mas como se fala muito sobre o pecado, então creio que às vezes é mais fácil de nós sabermos e distinguirmos, né? Mas agora, as feridas na alma, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, que às vezes a pessoa pensa, né? Não foi nada, não, mas só falei, não, só ouvi, amém? Então, eu penso que é algo que não digo o mais importante, mas que é o que vamos abordar aqui hoje, amém? Então, as feridas resultam de situações de conflitos e mágoas que acabam marcando nossa vida profundamente. Algumas feridas, rejeição, é uma ferida. Abandono é uma ferida. Vou falar sobre a rejeição um pouco. A rejeição, tem pessoas que são rejeitadas, por exemplo, dentro do seu familiar, né, por pais, por mães, né, rejeição. Essa ferida de rejeição, quando é feita, né, quando começa, vamos assim dizer, dentro do seio familiar, depois é algo que, se não for tratado, se não for fechada essa ferida, amém? Se não for selada mesmo com o sangue de Jesus, vão surgindo outras situações que levam a pessoa a sofrer outras rejeições, amém? Não só a rejeição, como as outras feridas. Então vou falar, tem o abandono, que também tem causado muitas das vezes, ou principalmente dentro do seu familiar, pais que abandonam filhos, mães que abandonam filhos, traição, né? Traição conjugal, traição de amizades, injustiça, humilhação, outras formas de ferida, aborto, inferioridade, o medo, a violência, o abuso, a orfandade. Eu falei sobre a rejeição, que normalmente começa, né, num ponto e depois ao longo da vida a pessoa vai sofrendo de novo. Assim como a rejeição, o abandono, a traição, a injustiça, a humilhação, a aborto, a inferioridade, todas essas feridas que eu abordei, quando são abertas uma única vez e não são fechadas, elas continuam a acontecer. Então, uma pessoa que já foi rejeitada, imagina uma criança que foi rejeitada, uma criança que os pais, por exemplo, não queriam que nascesse, coisas assim, né? Então, já sofreu rejeição no ventre. Quando cresce, vai sofrer rejeição na escola, vai sofrer rejeição no trabalho, depois ou seja, é algo que vai, se você parar para pensar, dentro dessas feridas, alguma ferida nós já passamos, né? Alguma dessas feridas alguém já passou. E se nós analisarmos, nós vamos ver que são recorrentes, acontecem em outras situações. Amém? Vão acontecendo depois. Se não são, né? Ou seja, são as feridas que são abertas, né? Que eu disse, são as brechas, vamos assim dizer, que depois se tornam fortalezas. Amém? Então, aqui, por exemplo, né, que eu falei das fortalezas do orgulho, da idolatria, da autojustificação, a negação do erro cometido. Essas fortalezas são consequência
das feridas que são abertas. Então, uma pessoa que sofreu rejeição, uma pessoa que sofreu abandono, traição, injustiça, humilhação, vai criar fortaleza, por exemplo, de achar da negação do erro. Não vai aceitar, não, todo mundo errou, menos eu. A culpa é de todos, menos minha. Porque a pessoa criou ali uma fortaleza. Porque a fortaleza em termos como é que se diz? Psicologicamente falando, a fortaleza é um mecanismo de defesa que nós temos. Isso é uma fortaleza, é quando nós defendemos, né? Não, eu sou assim porque, ou seja, é um mecanismo, é como se nós tivéssemos como é que se diz? Um combate, né? Estamos ali a defender, é um mecanismo de defesa, é a palavra certa. Então, as características de uma pessoa que tem ferida na alma, tem falas radicais, tudo é extremismo, né? Trata mal quem ama, pessoas próximas, trata mal as pessoas, dá patada a todo mundo que é próximo, às vezes vai dar mais amor, mais atenção às pessoas de fora, mas as de dentro, né, do seu seio, da sua convivência, vai tratar mal. Uma pessoa está sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Você fala uma coisa, ou te falam uma coisa, você está... É aquilo que eu falei, a justificação, né? Ataca com palavras. Faz piadas de todas as coisas. Tem aquelas pessoas que são muito cômicas. Não, tudo faz piada, tudo faz coisa. Não é da pessoa, não é. Às vezes é uma ferida que a pessoa tem, aquilo é um mecanismo de defesa. Então, fazendo rir as pessoas que estão ao seu lado, vai fazer com que essa pessoa seja amada. Amém? Imagina que uma pessoa que sofre abandono, por exemplo. Então, para não lhe abandonarem de novo, para não ser abandonado durante a vida, então a pessoa fica cômica, fica uma pessoa bem que só conta piada. Amém? Então carrega amargura nos lábios, aquelas pessoas que são amargas, aquelas pessoas que, ai meu Deus, você lhe fala, o dia tá bonito, a pessoa vai, mas daqui a pouco vai chover. Mas você lhe fala uma coisa boa e a pessoa vai com 10 coisas erradas. Mas o preço do ovo baixou. Mas o leite subiu. Ou seja, sempre vem com coisa, ou falas amargas também pode ser no sentido de falar mal, né, de alguém, tipo, você vai elogiar alguém, a pessoa vai dizer, não, mas o cabelo não sei o quê. Ou seja, sempre com uma palavra de amargura ali nos lábios, amém? Então, isso são mecanismos de defesa, são como é que se diz? Formas da pessoa se defender, amém? Ressentimentos. Ficam sentindo todo o tempo antigos sentimentos, né? Ressentimentos são quando nós revivemos situações, né? Que eu dei exemplo, já aconteceu em 1900 e a pessoa vai contar a mesma história com a mesma dor, mas já a pessoa até já não, mas quando me fez, né? Então, são feridas na alma. Histórias negativas da sua vida bem presente. Aquilo também sobre ressentimento, eu creio que isso também se encaixa nesse, né? Nas histórias negativas, viver um trauma, viver uma coisa. Mas o meu pai me abandonou mesmo desde criança e até agora, e não sei o que, né? Reviver essas situações. Uma pessoa que, não, tudo não me toque, isso não, né? Não gosto disso, não quero aquilo, dificuldade de perdoar, magoa-se por tudo a pessoa sente. Não, me falou assim. A pessoa, viste como é que a fulana me olhou? Viste? Falei não sei quem me respondeu assim. Tipo, você vê, né? Tipo, aconteceu com uma situação, você fala, não, calhar, pronto. Segunda vez, todo mundo não gosta, né? Tipo assim, ninguém me gosta. Onde eu vou, me viram as costas. Onde eu vou, não me cumprimentam. Sempre, né? Com coisinhas assim. Né? Pessoa que se magoa, tem mágoa de tudo. Se magoa, é pessoa sensível, pessoa muito dodói, muito mimimi, muito coisa assim.
fala sempre com rancor, fere as outras pessoas o tempo todo com palavras, né? Ações, não conseguem expressar amor e carinho. Estão sempre em dois extremos, solidão ou chamar atenção. Isso aqui é um ponto muito... Pronto, todos os pontos são importantes, mas eu acho esse aqui muito importante. Por quê? Porque temos dois extremos. Existem pessoas que são solitárias, pessoas que não querem conviver com ninguém, pessoas que querem se isolar, não, só quero estar em casa, não quero visitar ninguém também me visita. Né? Tem aquelas pessoas que se isolam. E tem aquelas pessoas que querem chamar atenção a todo custo. São pessoas que muitas das vezes não querem estar sozinhas, querem estar sempre acompanhadas, mas a pessoa tem que ser o centro das atenções aonde for. Tem que ser o centro. Amém? São dois aspectos, duas extremidades, né? Duas pontas, vamos assim dizer, de seres, né? Que têm ferida na alma. Amém? São pessoas que foram afetadas ou são afetadas com algum desses traumas, vamos assim dizer, né? Depois está todo o tempo se justificando. Uma pessoa está sempre a se justificar. Não, mas isso também, não sei o quê. Mas chegaste tarde, porque não sei o quê, não sei o quê. Mas fizeste isso. Não, porque tem sempre a justificar, sempre a se justificar. Não consegue manter os relacionamentos interpessoais. Está sempre achando que todos estão conspirando contra ele, né? Aquela pessoa também me olhou mal, falou mal de mim. Tá ali, aqueles só podem estar falando mal de mim. Aquele grupo só pode, né? Está sempre a achar que alguém está conspirando contra ele ou contra ela. Está sempre a duvidar das pessoas. Tem dificuldade em acreditar. Uma pessoa que reclama e murmura o tempo todo. Tudo é reclamação, tudo reclama de tudo. Tem dificuldade em se expressar ou fala excessivamente. Também são dois pontos, duas extremidades. As pessoas que são muito caladas. Calada. Eu tive um colega no trabalho em Angola, que o moço era quieto. Quando eu entrei para a empresa, a moça, né, que me recebeu, que foi me apresentando, ela apresentou esse moço, né, e ela disse assim, esse entra, como é que ela diz? Entra calado e sai, tem assim uma expressão que se diz, entra quieto e sai calado, qualquer coisa. Mas só que não falava, ele falava mesmo só necessário, coisa mesmo ele era do IT, né, da informática. Então se ele fosse pedir alguma ajuda para o computador, ele vinha, fazia e não falava nada, não puxava a conversa. Então existem pessoas que são muito caladas, não se abrem com ninguém, só os de casa, e olhe lá. E tem, deixa-me só ver onde é que eu parei. E tem os que falam excessivamente. Amém? Os que falam pelos cotovelos também, que nós também usamos essa expressão, né? Esse fala toda hora, não para de falar. Explica aqui, fala com esse, fala com aquele, fala com o vizinho, fala com o maluco, fala com a pessoa que está no autocarro, fala com todo mundo. Entra mudo e sai calado. É mesmo assim que se fala, entra mudo e sai calado. Foi o que ela falou, nunca tinha ouvido essa expressão. Então, fiquei com aquilo. Então, tem essas duas, né? A pessoa que fala excessivamente e a pessoa que não fala nada. Então, também são características de ferida na alma. Está sempre observando o contexto negativo das pessoas e situações. Sempre haver alguma coisa de errado em alguém, né? Tem dificuldade em traçar metas e sonhar com o futuro. Está sempre no tempo passado. Tem pessoas que têm dificuldades de ver o futuro. Tem pessoas que têm dificuldades em sonhar mesmo. Mas eu estou plano para daqui a 10 anos. Não sei. Pode acontecer muita coisa. Pode não sei o que. Então, são pessoas que não têm perspectiva de futuro. Não têm, né, sonhos, vamos assim dizer. Está todo o tempo começando algo novo, mas quase nunca consegue concluir. Isso é algo assim, olha, eu tinha isso.
Eu era uma pessoa também, começava uma coisa, daqui a pouco já estou cansada, não quero mais, não tenho paciência, desisto. Isso é algo realmente que... E depois a pessoa começa a ver os padrões, começa a ver, e já não terminei isso, já também, não sei o quê. Isso também, quando a pessoa vai ver, já fez 10 coisas que começou e não terminou. Então temos que ver, né? Essas características que eu estou a dar, nós podemos principalmente um conselho que eu vou dar a você que está aí a ouvir é o seguinte: vamos sempre ter o cuidado de nos autoanalisarmos, amém? Autoanalisarmos, porque nós temos a tendência de olhar para o outro assim muito rápido. Então podemos estar a ouvir aqui, né, as características, começar já a pensar, fulano é assim, a fulana, mas nós não temos nada, nós somos perfeitos, amém? E quando nós não nos olhamos, nós não conseguimos gerar transformação, não conseguimos pedir, reconhecer, né? Reconhecer, porque nós precisamos de reconhecer em nós. Então, imagina que eu vejo aqui algo que eu reconheço em mim. O que eu vou fazer? Vou orar por aquilo. Isso aí mesmo, eu sou assim, eu sou uma pessoa que sou solitária, nem quero estar sempre isolada, não quero contato com ninguém, eu vejo isso. Mas onde é que posso ter ferida na alma? Então já lemos as feridas na alma, né? O que é que abre as feridas? Então vou ver, não, sofri abandono, perseguição, violência, abuso, orfandade, medo, inferioridade, aborto, humilhação, né? Temos essas coisas. Então vamos primeiro ver onde é que é a fonte. Não, eu já passei por isso, né? Já sofri rejeição, por exemplo. Então pode ser que é fruto da rejeição que eu tive, é fruto do abandono que eu tive, que me dá essa solitude, né? Solidão, né? Solitude, é solidão. Então o que eu vou fazer? Já reconheci esse ponto, então vou orar ao Senhor. Senhor, eu reconheço que eu tenho essa ferida na alma, eu reconheço que eu tenho essa característica. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu não quero mais essa ferida, eu rejeito em nome de Jesus. Senhor, sela com sangue do Cordeiro essa ferida. Por quê? Porque uma ferida aberta, o que acontece? Nós tivemos uma ferida aberta. Vamos pensar assim, nem vou falar de pessoa, porque nós normalmente cuidamos da ferida, né? Mas vamos falar assim do animal, por exemplo. Quem já viu, vou falar assim, dar um exemplo assim bem coisa, que é para ser mais fácil de entendermos. Quem já viu, por exemplo, um cão, né? Um cachorro com ferida, aqueles na orelha, coisa assim, o que acontece? Ficam ali a poisar moscas, porque ele não sabe tratar, ele não consegue, ele não tem a capacidade, né, um animal, de buscar o algodão, o betadine ou, né, um outro antisséptico, né, para limpar. Porque nós ainda é mais fácil, nós temos uma ferida, vamos limpar. Então, quando nós temos essas feridas na alma, é o sangue de Jesus que nos limpa. Ou seja, nós não temos a capacidade, é como se fosse realmente um animal, vamos assim dizer, que não tem a capacidade de limpar. Então nós não temos a capacidade de nos limpar, de nos tratarmos sozinhos, amém? Você pode ir buscar uma terapia, tem pessoas que fazem terapia, já fui no psicólogo, já fiz não sei quantas sessões, mas não sei o que, não é desmerecer o serviço do psicólogo, mas existem coisas que são tratadas em Deus, e essa é uma delas. Por que eu estou a abordar sobre isso? Porque Paulo aqui falou que essas fortalezas são, né? Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, ou seja, as lutas, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, se nós estamos a falar de fortalezas espirituais, não é o psicólogo que vai nos tratar, não é a medicação que vai nos tratar, não é a meditação que vai nos tratar, não é fazer acupuntura, não é fazer... agora tem tantas coisas, né? Como é a aromaterapia, não sei... Essas coisas, não. Amém? Então, são fortalezas que só são tratadas em Deus, porque Deus é que tem as armas. Então nós precisamos de reconhecer, como eu estava a dizer, temos que olhar para nós, nos tratarmos. Por quê? Porque se nós não tratarmos essas feridas que nós temos, nós vamos abrir feridas para outras pessoas. Porque, como eu disse, do mesmo jeito que elas
começam numa certa fase da nossa idade, da nossa vida, e vão muitas das vezes acontecendo em várias situações ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa existência. Também, muitas das vezes, essas feridas passam também para os filhos. Amém? Essas feridas, essas coisas começam a passar, essas fortalezas passam para a nossa próxima, né? Para a nossa geração, para a nossa descendência. E aí você começa a ver os padrões a se repetirem. Por isso que você fala, na minha família, não sei quantas pessoas sofreram, foram abandonados, não sei quantas pessoas. Na minha família todo mundo trai todo mundo, homem trai mulher, trai, né? Então são características que nós vemos que não acontecem só conosco, mas vemos na linhagem familiar. Amém? A minha família tem problema de inferioridade. Na minha família tem muita violência. Tem aquelas famílias que todos são delinquentes, né? Todos filhos. Então, são muitas das vezes feridas que foram abertas na vida dos pais, dos avós, que não foram tratadas, então depois passam. Amém? Então, é importante. O Espírito Santo tocou no meu coração que é para nós abordarmos sobre isso, amém? Então, o que eu estava a dizer agora está todo o tempo começando algo novo, mas quase nunca consegue concluir, né? Começa um projeto e não termina, começa um trabalho, não, me irritaram no trabalho, não quero mais esse trabalho, deixa, daqui a pouco vai no outro, não, a minha colega também falou não sei o que, deixa, não, meu chefe também, deixa, ou seja, a pessoa começa, os padrões começam a acontecer assim, né? Continuamente. Perde o controle emocional muito rápido. Pessoas que você está a conversar com ela, se ele falaste uma coisa, começa a chorar, chora. Às vezes, não sei, não vou exemplificar, porque nós já devemos conhecer alguém, né? Ou se não, já ouvimos falar, mas existe, né? Está todo o tempo se comparando. Pessoas que se comparam, não, mas eu também tenho, eu também faço, não, mas eu sou melhor, eu não sou pior. Comparação. Acha-se incapaz, inferior a todas as pessoas à sua volta. Tem aquelas pessoas que acham que tipo, não, eu não vou fazer isso porque eu não sou capaz. Eu não vou fazer isso porque eu não sou inteligente o suficiente. Não vou fazer isso porque, não, é mesmo a minha condição. Não, eu já nasci assim. A minha família toda era pobre. Eu também vou ser pobre. Né? Tem pessoas que têm essas falas. Tem pessoas que acham que, não, compra então um carro. Não, nós também sempre andamos a pé. Vou comprar carro para quê? Né? Não, sempre, desde criança eu ando a pé, agora que eu vou comprar, tipo assim, faz então uma obra na tua casa. Não, tá boa assim a casa, não, compra então, enfim, são coisas, né, que nós vemos pessoas, e às vezes as pessoas pegam e se escondem nisso, né, que é na humildade. Não sou humilde. Não é humildade, isso é uma ferida, de inferioridade. Todas as pessoas que se acham sempre inferior, não, depois, né, fica disfarçado de humilde. Não é humildade, não gosta mesmo de andar a pé. Às vezes anda 1 hora, 2 horas a pé, mas também não compra carro. Não, também não, porque meu pai não teve carro, também não preciso de ter carro. E porque já nasci aqui nesse bairro, vou continuar a viver aqui até morrer. Tipo assim, amém? Então, isso tem a ver com a ferida de inferioridade. São feridas, né, que são abertas por alguma pessoa pode ter dito, né? Olha, você nunca vai ser ninguém na vida. Quantos pais falam isso para os filhos? Quantos filhos vão para a escola, né? Quantas crianças vão para a escola e encontram professores que falam essas coisas? Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém, você mesmo é burro, e você não sei o que, você não aprende. E essas palavras, essas falas abrem feridas, e nós não podemos achar que isso é normal. Não, mas também sempre falaram isso. Não, sempre se falou isso, e hoje é que é ferida. Isso são feridas, e nós precisamos de começar a reconhecer, precisamos de começar a identificar na nossa vida, amém? E também nas nossas falas, amém? Nós também, quando falamos para as pessoas, quando nós
estamos a conversar, né? Quando, por exemplo, você tem uma amiga que é muito sensível, por exemplo, você não pode lhe falar nada, ela começa a chorar, se você lhe falar que ela vai se sentir atacada. Então, quando você começar a identificar que essa pessoa tem uma ferida na alma, então você já vai tratar de uma maneira diferente, amém? Já vai tentar explicar, por exemplo, né? Porque nós temos que nos curar primeiro, que é para depois também ajudarmos outras pessoas a serem curadas, amém? Temos que entender que é Jesus que faz, né, esse processo de cura, esse processo de limpeza, de derrubar essas fortalezas, amém? Que nos impedem muitas das vezes, na maior parte das vezes, de alcançar grandes coisas que o Senhor tem para nós, grandes projetos. Às vezes Deus quer nos levantar para fazer alguma coisa e nós não conseguimos porque nós nos achamos, por exemplo, inferiores. Não, eu mesmo. Não, mas se eu começar e depois alguém vai me falar, né? Então nós precisamos de começar a derrubar essas fortalezas em Cristo Jesus, amém? Para podermos avançar com o Evangelho, avançar no ministério, avançar, temos que avançar, amém? Aleluia, Jesus, aleluia. Bem, assim, quando essas feridas não são tratadas, eu até a Deus falei sobre isso, estamos a falar sobre o perdão, e eu disse, né, que a falta de perdão muitas das vezes gera doenças físicas, e feridas na alma também se manifestam, né, de forma física, ou seja, não vai aparecer uma ferida, mas vão aparecer sintomas de doenças. Tem pessoas que têm problemas de doenças psicossomáticas, né? São doenças que a pessoa vai no médico, não tem nada. Ou te dão só já um medicamento para você não voltar mais, mas o medicamento também não faz, né? O remédio não faz efeito, a pessoa toma e não adianta e não sei o que. Então tem a ver com isso, porque são coisas espirituais, amém? Temos que começar a entender que nós somos espírito, nós somos uma alma, nós somos espirituais. Mas nós vivemos aqui na terra, vamos só ser espiritual no céu. Isso é um engano. Se você acha que só vai ser espiritual quando for para o céu, está enganado. Nós já somos espirituais aqui na terra, amém? A nossa essência é espiritual, então nós precisamos de cuidar do nosso espírito, da nossa alma, assim como nós tratamos do nosso corpo, amém? Até eu estava a ver um doutor que ele é nutricionista, e ele estava a dizer assim: as pessoas não têm o cuidado com o seu corpo, às vezes tem mais cuidado com o carro. Ele falou assim, as pessoas põem um bom óleo no carro, põem um bom combustível no carro, dão um bom tratamento no carro, uma boa manutenção no carro, mas assim mesmo põem qualquer coisa dentro do nosso organismo, qualquer coisa. Hoje não quero comer saudável, não quero, saudável não é para mim. Então nós acabamos por ingerir coisas, colocar coisas dentro do nosso corpo que não vão nos fazer bem. Ou seja, às vezes a nossa casa está sempre impecável, tem o bom detergente, o bom ambientador, o bom não sei o quê, tudo bom, mas para nós, quando eu falo, não é o exterior, não é a nossa roupa, é aquilo que nós nos alimentamos, amém? Então nós precisamos de começar a tratar de nós com o devido respeito. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, então precisa de sofrer uma manutenção de vida, porque nós estamos a guardar, né? Tem algo a habitar dentro de nós que precisa de um templo, como é que se diz? Limpo, um templo em boas condições. Nós somos espírito, alma e corpo, exatamente. Nós já lemos sobre isso no livro de 1 Coríntios, se não estou em erro, ou de 2ª, um dos dois. Então nós precisamos de começar a ter o cuidado com o nosso espírito, temos que ter o cuidado com a nossa alma, amém? E entender que coisas espirituais precisam de ser tratadas no fórum espiritual, amém? E não achar que tudo é a carne, tudo é médico, tudo é psicólogo, tudo é terapia, não, tem coisas que são combatidas, amém? E Paulo fala sobre isso. Então é um versículo, se você puder sublinhar,
A partir do versículo 3 ele diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, que armas são essas? Que armas são essas? São armas espirituais. Que armas são essas? Porque não é arma humana, não é arma física que Paulo está a dizer aqui, né? Ele diz que embora nós vivamos como homem, somos carne, vivemos no mundo, não lutamos com as armas que o mundo luta, vamos assim dizer. Nós lutamos com armas que são espirituais, né? E que as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então é oração, é o jejum, amém? É a comunhão com o Senhor, é a leitura da palavra, porque se nós lendo a palavra vamos aprendendo, se nós não soubéssemos, não tivéssemos lido aqui, que essas armas, para lutar contra essas feridas, são armas espirituais, que Deus é que, né? Que nos capacita, que luta, vamos assim dizer, o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus lutam contra esses males que nós carregamos, muitas das vezes inconscientemente. Amém? Então, ele é que nos liberta disso. Se nós não lêssemos a palavra, como é que íamos saber? Amém? Então, uma das armas é mesmo a leitura da palavra para aprendermos. A oração, o jejum. Amém? O tempo de adoração. Adorar ao Senhor, louvar. Vamos louvores que exaltem o nome do Senhor. Louvores que nós reconhecemos Deus como Deus na nossa vida, amém? Então, são momentos de adoração, amém? Então, precisamos de começar a exercitar isso, estamos a aprender aqui, amém? Aleluia, Jesus. Por hoje é tudo. Não vamos... Aleluia, aleluia. Outra ferida aqui que eu não falei é a ferida do luto. Luto também é uma ferida. Tem pessoas que ficam em luto, depois não querem mais se relacionar com outra pessoa e ficam ali fechadas, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Então, por hoje é tudo. Vamos encerrar aqui a nossa live número 70 para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Que nos capacitou, nos encheu de graça, de força. Amém? Para estarmos aqui a fazer as lives, a ouvir. Né? Vocês estão presentes na leitura. Amém? Graças e graças ao Senhor. Aleluia. Vamos encerrar então. Não sei se alguém tem algum pedido de oração. Vamos orar. Amém? Aleluia, aleluia. Vamos orar para encerrar. Aleluia. Amém. Amém. Então, quem puder fechar os olhos, por favor, pode fechar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, santo, 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 santo. Aleluia, Jesus, aleluia. Oh, santo, graças te damos, Pai da glória, graças te damos, Senhor Jesus. Oh, santo, te agradecemos, Pai amado, por esse momento, meu Pai. Obrigado, Rei da glória, por te fazeres presente, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma noite, Senhor. O Senhor veio, meu Pai, nos encher, meu Pai, de conhecimento, Rei da glória. Oh, Pai Santo, eu reconheço, meu Pai, que esse tipo de temas, Senhor, às vezes são pesados, porque temos que olhar para o nosso interior, temos que olhar, meu Pai, para coisas, às vezes, Senhor, que não queremos trazer à memória, meu Pai, mas nós reconhecemos que está escondido no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, meu Pai, e que de vez em quando, meu Pai, vão se manifestando, Senhor. Mas eu entendo, Rei, que é importante a gente ter conhecimento sobre isso, é importante a gente abordar sobre esse tema, meu Pai, para que, meu Pai,
Pai, possamos reconhecer, meu Pai, na nossa vida, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que foi uma ferida, meu Pai, causada, meu Pai, muitas das vezes por alguém, Senhor. Ó Santo, e nós não sabíamos que era uma ferida, meu Pai, mas sabemos que de certa forma dói, meu Pai. Então, meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por trazer essa palavra, meu Pai, no dia de hoje, Senhor. Te agradecemos, Rei da Glória, por nos enfatizar sobre isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai amado, que o Senhor sonde o nosso interior, Senhor. Que o Senhor sonde as nossas emoções, sonda, meu Pai, a nossa mente, meu Pai. Vai no mais profundo, meu Pai. Vai, Senhor, no nosso consciente, no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, Rei da Glória. E traga, meu Pai, a memória, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que foi uma ferida ou que é uma ferida na nossa alma, Senhor. Nós te pedimos, Rei da Glória, que o Senhor nos traga consciência, Senhor, para que possamos, meu Pai, pedir perdão e também perdoar, meu Pai, aquelas pessoas que causaram essa ferida, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor traga a nossa memória, meu Pai, para que possamos liberar, meu Pai, libertar essas pessoas, meu Pai, que estão cativas na nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus. E para que também, meu Pai, possamos, Senhor, pedir perdão pelas pessoas que nós causamos, meu Pai, essas feridas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Santo, passa com teu bálsamo, Senhor. Passa, Senhor, com teu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, meu Pai, sobre cada ferida, meu Pai, que estiver na nossa alma, que estiver no nosso coração, no nosso interior, Senhor. Passa com teu sangue, meu Pai, porque o teu sangue é restaurador, Senhor. Ó Rei da Glória, tu levaste sobre ti, meu Pai, todo pecado, meu Pai, toda a maldição, Senhor. Levaste todo o mal sobre a cruz do Calvário, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, que o Senhor tire, meu Pai, arranque de nós, meu Pai. Limpe, meu Pai, cada ferida, meu Pai, purulenta, Senhor. Cada ferida, Pai Santo, que estiver a deitar líquidos, meu Pai, mal cheirosa, Senhor, que tiver dentro de nós, Senhor. Passa com teu sangue, meu Pai, porque o teu sangue cura. O teu sangue liberta, o teu sangue livra, Senhor. O teu sangue, meu Pai, purifica, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, purifica a nossa alma, Senhor. Oh, Pai Santo, Rei da Glória, limpa, meu Pai, a nossa alma, Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nessa noite, Senhor. Sela, meu Pai, cada ferida, meu Pai. Que essa ferida, meu Pai, nunca mais se abra, Senhor. Que essa ferida, meu Pai, seja fechada e curada para sempre, Senhor. Não deixa nenhum sinal, meu Pai, de cicatriz, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Rei da Glória. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor. Aleluia, Rei da Glória, aleluia, Senhor. Oh, Pai amado, eu te peço também, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada irmão, cada irmã aqui presente, Senhor. Vai com teu bálsamo, meu Pai, vai com a tua presença, meu Pai, vai com teu amor, com a tua graça, meu Pai, com a tua misericórdia, Senhor. Encha, meu Pai, esse irmão, essa irmã da tua presença, meu Pai. Eu te peço que o Senhor aviva, meu Pai. Aviva o teu espírito dentro de nós, meu Pai. Aviva, Senhor, essa chama, meu Pai, que o Senhor colocou dentro de nós, meu Pai. De te buscar, meu Pai, de procurar a tua face, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, coloca mais lenha, meu Pai. Mais lenha para que possamos, meu Pai, incendiar de amor por ti, meu Pai. Para que possamos, Senhor, incendiar na busca pela tua presença, pela busca, meu Pai, da tua graça, do teu amor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, transborda em ti, em nós, meu Pai, a tua presença, Senhor. Que possamos manifestar, meu Pai, a tua glória dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai Santo, toma cada casa, cada família aqui representada, meu Pai. Eu te entrego também a vida de todos os irmãos, todas as irmãs que irão entrar ou que irão ver a live mais tarde, meu Pai, outro dia, Senhor. Que o Senhor os alcance da mesma maneira, meu Pai. Que o Senhor os cure e os liberte, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma casas, meu Pai, as
famílias nas tuas mãos, meu Pai. Guarda-nos, Senhor, como a menina dos teus olhos, Senhor. Coloca um domo de fogo sobre as nossas casas, meu Pai, os nossos bens, Senhor. E torna-nos, Senhor, invisíveis aos olhos do mal. Em nome de Jesus, Senhor. Assim eu oro, meu Pai, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Rei da Glória. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Tenham uma noite abençoada, um bom descanso. Amém? E sonhos proféticos. Amém? Fiquem todos na paz de Cristo. E se Jesus não voltar amanhã, estaremos juntos às 20 horas. Amém? Um beijo. Fiquem todos com Deus. Um beijo.